Pessoal, segunda parte do vídeo. Agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. No primeiro momento, nós aprendemos o que são hidrocarbonetos e quais suas classes. Desta vez, nós vamos começar a dar nomes para esses hidrocarbonetos, ok? O que foi solicitado aí de vocês no PET 2. Vamos começar falando dos alcanos, nomeando os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo. Então nós temos aqui uns exemplos, tá? Aqueles mesmos exemplos que eu mostrei para vocês anteriormente. E agora, desta vez, com o nome deles. A primeira coisa que você tem que saber são regras, tá? A química orgânica ela é cheia de regras. Então, qual é a regra para a nomenclatura dos hidrocarbonetos? A gente tem basicamente essa regra, ó. Prefixo mais infixo, ou também conhecido como intermediário, mais sufixo. O que são prefixos? Prefixo vai dizer para você quantos carbonos tem a cadeia. Se ela tiver um carbono, o prefixo é met. Se ela tiver dois carbonos, o prefixo é et. Se ela tiver três, prop. 4, but. 5, pente. Daqui para frente é mais fácil, né? Até o 4 não é comum para a gente no cotidiano. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Isso você tem que saber para prefixo. E o infixo, ó, é o que? O tipo de ligação. Ligação simples, a gente coloca o AN. Ligação dupla, a gente coloca EN. E uma tripla, a gente coloca IN. E duas duplas, a gente coloca DI, EN. E o sufixo, já que nós estamos falando de hidrocarbonetos, o sufixo sempre será O. Então vamos aqui, ó. Vamos contar os carbonos para a gente identificar o prefixo. 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4, bot. Então, bot. Ligação simples entre os carbonos. Então, AN. Se trata de um hidrocarboneto, final O. Butano. Para esta cadeia aqui, quantos carbonos que ela tem? 3. Prefixo, prop. Ligação simples, AN. Se trata de um hidrocarboneto, sufixo O. Tá? A saber, estes dois compostos compõem o chamado GLP. Atenção, vestibulandos, vocês que estão preparando para o Enem, ok? Composição do gás liquefeito de petróleo, gás liquefeito de petróleo, GLP, gás de cozinha, basicamente butano e propano, certo? Então nós vimos aqui que é bem simples, né? Foram 3 carbonos. Agora vamos para essa daqui, ó. Uma cadeia pequena, né? Um carbono só, o menor alcano, e não menos importante, que é o chamado metano. Um carbono só,
Ligação, considera ligação simples para E. E finalizando com o metano, gás do lixo, gás do pântano. Por que gás do lixo, gás do pântano? Porque esse gás ele é proveniente de decomposição de matéria orgânica. Então, em lixões produz muito gás CH4, produzido também lá próximo à camada do petróleo. É um gás causa sérios efeitos para o ambiente, viu? Se a gente entrar aí no termo de poluição atmosférica, a intensificação do efeito estufa, este gás aqui, ele é um dos responsáveis pela intensificação do efeito estufa, o gás metano. Vamos para esta cadeia. Você está observando que esta cadeia aqui, ela já é uma cadeia ramificada, porque nós temos carbono nesse sentido, esquerda, direita, e nós temos carbonos neste eixo, tá? Então, quando você tem carbonos em mais de um eixo, a cadeia ela é ramificada, ok? Primeira coisa, quando você depara com a cadeia ramificada e deseja nomeá-la, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar a cadeia principal. O que é cadeia principal? Cadeia principal é aquela sequência de carbonos em maior quantidade de carbono. Mas não é você ficar pegando carbonos de forma aleatória, não, tá? Até obter maior quantidade. Não. Essa sequência ela tem que ter uma lógica, porque você vai precisar de numerar. Então aqui eu vou selecionar esta cadeia linear, tá? Como sendo a minha cadeia principal. Porque se eu contar aqui, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier aqui nesse sentido, teria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então você vai tentando, viu? Vai verificando qual que é o passo aí que você vai obter a melhor e maior sequência de carbono. Então vou selecionar essa linear aqui para facilitar para a gente, né? Então você poderia excluir esse, pegar este. A cadeia ela ficaria, né, com esse pico aqui, ó. Ficaria assim, né? Mas para ser mais didático, vou deixar essa linear. Agora tem um detalhe. Depois que você selecionar a cadeia principal, nós precisamos numerá-la. E eu vou começar a numerar por onde? Daqui da esquerda para mim, para a direita, ou o contrário? Aqui nós temos que prestar atenção. Existem algumas prioridades na cadeia quando você precisa numerá-la, tá? Primeira prioridade é a função. Mais para frente nós vamos estudar aí função álcool, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Então eles têm uma certa prioridade caso eles estejam em uma cadeia para você numerá-la. Nós vamos deixar isso entre parênteses porque é assunto para o futuro. Neste caso, quando eu não tenho assim uma função específica, a única função que eu tenho aqui seria hidrocarbonetos, a segunda prioridade de numeração seria a insaturação, ou seja, a dupla ou a tripla. Elas mandam na cadeia, vamos dizer assim. Você tem que numerar a partir da ponta mais próxima a elas. Na ausência da insaturação, quem manda na cadeia são as ramificações. Então, se eu selecionei aqui, ó, esta parte, ó, como sendo a minha cadeia principal, ok? Tudo que ficou fora da minha cadeia é chamado de radicais, substituintes, ramificações.
tá? Então eu tenho aqui uma ramificação, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Eu tenho 3 ramificações, certo? Depois que você selecionou a cadeia, você identificou a cadeia principal, o que nós vamos fazer? Numerá-la, tá? Então, voltando, selecionou a cadeia principal, identificou as ramificações. Existem vários tipos de ramificações. Basicamente, o PET, né? A apostila do PET, Programa de Estudo Tutorado, ele não cobrou muitas ramificações para vocês, cobrou mais as básicas, tá? Então, se eu tenho a ramificação, ela tem o prefixo, que é de acordo com a quantidade de carbono, dessa que nós vimos aqui, ó, e termina em il. Então, se eu tenho uma ramificação com um carbono só, então é só você colocar esse prefixo mais il. Então, a ramificação com carbono só é chamada metil. Logo, aqui nós já temos o metil, né? Então, já vamos identificar este metil. Se você tiver cadeias com ramificações de 2 carbonos, então o prefixo para 2 carbonos é o quê? Et mais il. Então, seria um etil. Neste caso, nós temos a ramificação metil. Pessoal, estou falando bem assim, devagar e até repetindo alguns termos, tá? Para você, de certa forma, ir passo a passo, sem pressa, tá? Nomeando a sua cadeia aí. Se você já sabe essa parte, você pode adiantar o vídeo, tá? Então aqui, ó, eu tenho metil nesse carbono. Eu vou numerar essa cadeia. E quem manda na cadeia agora são as ramificações. Então eu posso começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Vamos lá. Se eu começar aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. As minhas ramificações ficariam no 2. Como eu tenho duas, eu tenho que repetir o 2. 2, 2. E eu também tenho a ramificação no 4. A soma disso aqui, ó, 2 mais 2, 4. Com 4, 8. Vamos ver. A gente tem que deixar o menor número, tá? Neste caso, uma questão de desempate. Quando você tem ramificações, você tem que dar preferência para os menores números possíveis. Então, se eu faço no outro sentido, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, esse carbono, 4, e esse último aqui, 5. Então, eu teria ramificação nesse sentido, ó, no 2, e eu teria ramificação no 4. No 4, observe que agora eu estou no sentido inverso, da direita para a esquerda. No quarto aqui eu teria 2 vezes. Então, eu teria uma soma de 10. Qual que é o sentido correto? O sentido correto é onde tem o menor número. Então, o sentido correto para a gente aqui vai ser da esquerda para a direita. Ok? Então, como é que ficaria o nome dessa substância? Primeiro, você coloca o número onde estão as ramificações, no 2 e no 2. E no 4 também. E no 4 eu tenho ramificações da mesma espécie. Quando é da mesma espécie, você pode juntar utilizando um prefixo. 3, porque são 3 remetis, né? Então,
Tri o quê? Trimetil. Eu só juntei porque elas são iguais, tá? Trimetil. Agora, nós vamos verificar a cadeia principal. Ela tem 5 carbonos. Prefixo para 5, pente. Trimetil, pente. Ligação simples entre os carbonos, AN, e por ser hidrocarbonetos, O. Então, como que ficou a nossa cadeia aí? 2,2,4 trimetil pentano. Isso daí é a fórmula do isoctano, tá? A gasolina. A gasolina, ela tem este nome aí, um dos nomes, né? 2,4, 2,2,4 trimetilpentano. Entendeu, pessoal? Quando você tem uma cadeia ramificada, identifique a cadeia principal primeiro, depois identifique os radicais, ou seja, aqueles que ficaram fora da cadeia. Depois, né, dê nome a esses radicais, identifique o nome deles, tá? Pelo prefixo e mais o finalzinho "il". Se fosse com 2 carbonos, igual eu falei, etil. Se fosse com 3, propil. Se fosse com 4, butil. Se fosse com 5, pente mais il, pentil. Aí nós temos outros radicais que não foi solicitado de vocês. Isopropil, isobutil, vinil, entre outros. Tá? Mas essa daqui simplesmente eu tenho 3 espécies metis. Depois que eu identifiquei esses radicais, essas ramificações, eu começo a numerar a cadeia. Quando você tiver na dúvida, porque tanto indo para a direita como para a esquerda, você teria, neste caso, ramificação no segundo carbono, tá? Tanto indo da direita para a esquerda ou vice-versa. Então, quando você tiver essa dúvida, você faz a soma dos números dos carbonos, onde estão essas ramificações, e dê preferência para o menor número, tá? Mas caso você não tenha dúvida, comece pela ponta mais próxima à ramificação, no caso dos alcanos, viu? Se eu tivesse uma dupla ligação ou uma tripla, então você teria que começar a partir da ponta mais próxima a ela. Alcanos, ok? Então vamos para a nomenclatura dos alcenos. Aqui eu tenho um alceno. O que eu tenho que tomar cuidado agora? Numeração. Se eu começo numerando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu teria uma dupla entre 2 e 3. Eu começo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu teria uma dupla entre 2 e 3. Então, tanto faz, esquerda ou direita. Então, vamos lá. Como é que ficaria o nome desse alceno? Por que ele é alceno? Porque tem a dupla, né? 4 carbonos. Qual que é o nosso prefixo para 4 carbonos? Tá lá, ó, but. Ó. Então ficaria but, aonde está a dupla? Entre 2 e 3 você coloca o menor número. But 2, ligação dupla, ela traz esse intermediário que eu falei para vocês, e mais o but 2N. Poderia ser escrito assim, ó, 2 buteno. Poderia. Só que a nova regra da IUPAC, da União Internacional de Química Pura e Aplicada, diz que o número tem que ficar entre o nome. Ok? Para isso daqui, ó, nós temos 2 carbonos, prefixo para 2, et. Aqui a dupla tá, né? Et1N, não há necessidade. Et1N não há necessidade, porque não há outra possibilidade aqui dessa dupla ficar, certo? Neste caso, sim, ela poderia ficar entre 1 e 2. Primeiro caso, mas aqui não.
Então você simplesmente coloca eteno ou um eteno, tá? Esse eteno aqui, ó, é a matéria-prima muito importante aí na indústria de plásticos, polímeros, assunto estudado em reação orgânica de polimerização, tá? Pessoal, então basicamente é isso. Se eu tivesse, por exemplo, uma ramificação, vamos colocar aqui, ó, H3C, vamos colocar uma dupla aqui, CH, CH2, CH3. Aqui tá faltando um hidrogênio. Olhando a tetravalência direitinho, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok. Se eu fosse dar nome para essa cadeia aqui, eu deveria tomar cuidado com a numeração. Começando sempre... Quem manda na cadeia agora, né? Quem manda é a dupla. Eu não posso começar daqui. Tem que começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então ficaria como? Pente, onde a dupla está entre 2 e 3. Então, pente 2 eno. Ok? Outro detalhe. Quando você tiver fazendo cadeias que têm insaturações, tá? Vamos fazer um exemplo de uma cadeia que tem a questão do alceno aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer? Quando você for, ó, colocar mais um CH3 aqui. Quando você for selecionar a cadeia principal, toma cuidado que essa insaturação ela não pode ficar fora. Você não pode selecionar essa cadeia de cima aqui, ó, e dizer que ela é a cadeia principal. Porque existe a insaturação. A insaturação ela não pode ficar fora da cadeia principal. Então a nossa cadeia principal ela tem que considerar a insaturação, fazendo parte dela. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então minha cadeia principal vai ser aqui, ó. 5 carbono. Quem ficou fora são os radicais substituintes. Agora eu vou numerar essa cadeia. Eu vou começar de onde? Da ponta mais próxima, ramificação ou insaturação? Quem manda na cadeia agora não é mais a ramificação. Quem manda na cadeia agora é a insaturação. Então aqui nós vamos começar. 1, 2, 3, 4 e 5. Como ficaria o nome para este composto? No carbono 3 e no carbono 4 tem ramificação com carbono só, met mais il, metil. Então ficaria 3,4. Como são da mesma espécie, eu vou juntar prefixo di, dimetil. Di de 2, tri de 3, se fosse 4, tetra. Dimetil o quê? Dimetil, pente, a dupla ligação aqui, ó, entre 1 e 2, pente 1, pente 1, eno. Certo? Então esse composto teria este nome. 3,4 dimetil pente 1-eno, tá? Toma cuidado com isso. Insaturações fazem parte das cadeias principais.
não pode ficar fora. Você tem que fazer dessa forma. A não ser que você esteja estudando outro conteúdo, né? Nós temos ramificação também vinil, que não é o caso aqui que eu estou falando. Tá? E aí nós temos uma questão que foi para vocês, tomar cuidado da numeração, que ela tem a prioridade, começando da ponta mais próxima a ela, verificando depois, tá, as outras situações. Beleza? Vamos voltar. Aqui agora, pessoal, nós vamos falar sobre os alcínios. Lembrando que o alcínio ele tem a tripla ligação entre os carbonos. Então, como é que ficaria o nome desse alcínio? 2 carbonos, prefixo et, tá? Prefixo et. Ligação tripla é o intermediário IN. E o finalzinho U. Como ficaria? Etino. Esse daqui. Vamos numerar. Quem é que ordena agora a numeração? A ponta mais próxima à tripla. Então seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo pente. Ligação tripla entre 2 e 3. Nós vamos considerar o 2, porque ele é o menor, né? Pente 2. Ino. Certo? Então, sempre obedecendo a regrinha. Neste caso, começando da ponta mais próxima à tripla. Colocando um número entre o nome. Ok? Aqui eu não coloquei porque não há outra possibilidade, porque nós só temos 2. Se estivesse uma situação de alcínio ramificado, tá? Você deveria observar também a situação de qual é a cadeia principal, se essa tripla está entre os carbonos, se ela pertence à cadeia principal, você tem que considerá-la ela sendo parte da cadeia principal, como nós fizemos para o alceno, vale também para o alcínio. Agora, para os alcadienos. Alcadienos, falamos no primeiro momento que ele tem aí 2 duplas, né? Nesse caso aqui nós temos um alcadieno. Vamos numerar a cadeia. 1, 2, 3. Prefixo para 3. Prop. Eu tenho uma dupla ligação entre 1 e 2 e 2 e 3. Então você coloca prop 1,2. Como são 2 duplas, de eno. Ok? Recentemente pede-se para colocar uma vogal A depois do prop, porque nós temos uma consoante no D. Então ficaria assim, ó. A mais nova atualização. Propa 1,2 de eno. Aqui. Por onde eu vou começar a numerar a cadeia? Da ponta mais próxima em saturação, no caso a dupla. Eu não posso começar deste lado. Tem que começar daqui. Está mais próximo. 1, 2, 3, 4. Certo? Então vamos lá. 4 carbonos. Bote. Bota. Vamos fazer com a nomenclatura moderna, né? Bota. Onde estão as duplas? Entre 1 e 2. E 2 e 3. Bota. 1,2 de eno. Certo? Se for 5, penta. E assim por diante. Quando você tem alcadienos, não esqueça que atualmente preciso dessa letrinha A devido a esse D.
propa, buta, penta, número, né? Sempre vai ser o di, né? Porque são duas duplas, di em duas duplas. Então, o número aqui, né? No caso aqui é 1 e 2, di e o n. Finalizando alcadianos, aqui, ó, nós temos que selecionar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Lembrando que a dupla ou as duplas, neste caso, pertencem à cadeia principal. Ficou de fora um CH3. Vamos numerar. Eu posso numerar da ponta mais próxima à insaturação. Neste caso, a insaturação tanto faz, né? Passei da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Em segundo caso, quem é que ordena a numeração da cadeia? A ramificação. Então, é conveniente que a gente comece daqui. Porque se eu começar daqui, a insaturação ela vai coincidir com o carbono 3. Fica um número maior. Como é que fica o nome aqui? 3. Então, aqui primeiro coloco a ramificação. Carbono 2 eu tenho a ramificação com um carbono só. Então, a ramificação metil. 2 metil. Agora, a cadeia principal ela tem 4 carbonos. Buta 1, ó. Carbono 1 e 2, 1, vírgula 3, dieno. 4 metil, buta 1,3 dieno. Por último, nós temos a situação dos aromáticos, tá? Para ser aromático, eu preciso desse anel aromático e basicamente um anel aromático só é chamado de benzeno. Ok? Pessoal, por hoje é só. Vamos parando por aqui. Em breve farei mais vídeos explicando mais detalhes, né? Assim que o conteúdo solicitar de vocês, eu vou trazendo aqui na medida do possível, ok? Então, você tem que seguir essas regrinhas, tá? Essas regrinhas elas foram propostas, ou elas são propostas até hoje, né? Pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a UNIPAC, ela que determina a nomenclatura de compostos. Então você tem que seguir essas regrinhas, tá? Para você conseguir nomear essas cadeias. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês consigam resolver as atividades com muita calma, muita atenção, né? Seguindo esta lógica, né? Prefixo, infixo, sufixo, lembrando aqui a quantidade de carbono, os nossos infixos e o aqui, ó, para hidrocarbonetos, ok? Prestando bem atenção na questão da seleção da cadeia principal, posteriormente a identificação dos radicais, posteriormente a identificação dos radicais, a nomenclatura, tomar muito cuidado, que você tem que deixar o número menor para ramificações ou insaturações, ok? No mais é isso. Desejo bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, é só você entrar em contato comigo, estarei aí para responder a dúvida de vocês, ok? Grande abraço a todos e em breve estaremos de volta.